Jesus, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus é nosso eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênção por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Sim, conosco glória dai. Vinde, vinde. Toda a igreja. Seja o nosso Deus e Pai exaltar, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor. Sim, louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de luz e Deus de paz, hoje nós também louvor virmos dar-te que te apraz, pois nos deste Salvador muitas bênçãos. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém? Graças a Deus, né? E agora eu convido toda a igreja para nós lermos os Salmos 115. Salmo 115. Eu convido a igreja para nós lermos todos juntos esses salmos. E eu queria convidar todos para nós lermos aqui pelo Data Show para ficar uma leitura padrão, amém? Salmo 115. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, porque teu amor e por tua fidelidade. Eita, irmão, vamos começar novamente. Eu esqueci de explicar como era. Eu leio um versículo e a igreja leu o outro, e assim sucessivamente, amém? Vamos começar novamente. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, porque teu amor e por tua fidelidade. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada.
Tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver. Tem mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, nem emitir som algum com a garganta. Confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Vamos ler novamente o 18. Mas nós bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém? Graças a Deus, né? Que nós possamos sempre louvar ao Senhor, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Amém? E nesse momento o pastor está com oportunidade para fazer as dedicações de dízimos e oferta. E logo após, o Ministério Feminino está com oportunidade. Paz do Senhor Jesus a todos. Nós louvamos a Deus pela dádiva dos céus, que é estarmos mais uma vez juntos na sua casa para louvor do seu santo nome. Eu quero ler o texto sagrado no Salmo 103, apenas alguns versículos desse Salmo 103. O salmista diz: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renove como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Amém.
Louvado seja Deus. Hoje nós estaremos, além do nosso culto de adoração a Deus, culto de louvor ao Senhor, né, dos domingos, nós estaremos hoje celebrando a ceia do Senhor. E a gente pensa, a ceia do Senhor, o cristão, ele sabe que a vida dele, a vida da igreja, ela está baseada no sacrifício de Jesus na cruz. A esperança da igreja está em Cristo, tanto na sua morte e ressurreição, como na sua volta para vir buscar a sua igreja, para vir buscar o seu povo. Então, toda a obra de Cristo está, digamos assim, representada, todo o sacrifício de Cristo por nós e o amor de Deus por nós está representado na cruz do Calvário, no sacrifício de Jesus lá na cruz. E todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, nós trazemos à memória, como disse o Senhor Jesus e nas palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11, trazemos à memória, trazemos a lembrança do sacrifício de Jesus até que ele volte. E a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, era a igreja que não abria mão dessas coisas. A igreja do Senhor, ela não abria mão da oração, da palavra, e não abria mão desse momento de comunhão, de ser abençoado pelo Senhor, pela essa dádiva dos céus, que é o momento de celebração da ceia do Senhor. O saudoso pastor Antônio Silvestre, ele dizia que lá em Apocalipse tem uma árvore, a Bíblia diz que tem uma árvore que ela produz 12 frutos durante o ano. E era interessante que ele não tinha nenhuma formação teológica, mas ele, na sua simplicidade, ele fazia uma analogia, ou ele comparava aquela árvore. Ele dizia isso com tanta segurança, ele dizia isso como os teólogos com seus estudos fazem acerca de alguns outros textos bíblicos. Ele dizia que aquela árvore era o crente e que produz 12 frutos durante o ano. Aí ele dizia, se essa árvore está na Bíblia, Apocalipse está lá o texto. A árvore, ela produz 12 frutos durante o ano. Aí ele diz, se essa árvore é o crente e se ele produz 12 frutos durante o ano, ele dizia que aqueles 12 frutos representavam a vida de comunhão do crente, daquele crente, durante o ano. Ele dizia que aquele fruto representava o testemunho do crente de sua comunhão com Deus durante o ano. Por isso que era 12 frutos. Ele fala, por isso que são 12 frutos. Ele dizia, os 12 frutos é o testemunho do crente de cada mês. Isso não tem nada a ver com teologia e o texto bíblico não está se referindo a isso. Mas ele, na sua simplicidade, ele trazia esse exemplo. Aí ele dizia assim na igreja, irmãos, imagina que você é essa árvore e que você, durante o ano, produz 12 frutos, porque a Bíblia registra isso. Aí ele dizia, os céus esperam isso de você. Deus proveu para que isso acontecesse na sua vida durante o ano, 12 frutos. Esses 12 frutos representam a ceia, o testemunho que cada crente dava e representado no dia da ceia do Senhor, que era uma vez no mês. Então, seriam 12 vezes durante o ano. Aí ele dizia assim, imagina você como essa árvore quando você deixa de tomar a ceia do Senhor. Aí ele dizia que era como se ele deixasse de fazer confissão ou profissão, ou é como se ele deixasse de concluir o testemunho que, como cristão, ele tinha que dar durante o ano e que estava, ele dizia assim, estava exemplificado nesse momento de ceia do Senhor. É um exemplo tão simples, de uma pessoa simples, e que não é isso que o texto quer dizer exatamente. Mas ficava tão interessante ele falando isso, deixava a gente meio curioso essa ideia dele. No princípio, por falta de conhecimento bíblico, eu até achava que realmente era isso que o texto queria dizer.
Mas o certo é, irmãos, que nós estamos aqui hoje à noite para adorar o Senhor, para louvar a Deus, para oferecer a Deus um culto de louvor e adoração e para participarmos da ceia do Senhor. E esperamos que nesse momento a graça do Senhor, neste culto, a graça do Senhor seja derramada superabundantemente sobre a nossa vida. E que a gente possa sair daqui coberto da graça, da alegria do Espírito Santo do Senhor na nossa vida. Amém? Eu quero fazer uma oração. E após a oração, né, nós, depois quando chegar o momento do louvor, nós estaremos colocando diante do altar do Senhor os nossos dízimos e ofertas. Amado Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, ó Deus, por esse momento, Senhor, precioso de estarmos aqui na tua casa para louvar, para adorar o Senhor. Deus amado, nós te louvamos porque o teu Espírito nos constrange a estarmos aqui hoje à noite. Senhor, nós não temos aqui uma apresentação a ser feita, uma encenação a ser assistida. Nós temos aqui, ó Deus, um culto a ser realizado, um povo que é o teu povo, Senhor, te adorando, oferecendo a ti, ó Deus, adoração e louvor. E recebendo de ti, ó Deus, graça e compaixão. Recebendo de ti, ó Deus, a palavra que transforma, que renova, que edifica, que fortalece, que exorta. Mas é a palavra de vida. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida dos teus filhos que fazem esse culto hoje à noite. Oramos, Senhor, pelos nossos irmãos que não poderão estar conosco. Oramos por aqueles que estão enfermos, Senhor. Colocamos, ó Deus, a vida deles diante do teu altar de oração nesse momento. A vida, Senhor, da irmã Márcia, Senhor. A vida da irmã Marlene, a vida da irmã Josefa, a vida da irmã Marluce. A vida, Senhor, de tantos outros que os teus filhos, talvez, nesse momento, por certo, se lembram e estão orando e intercedendo por eles. Que o Senhor, meu Deus, estenda as suas mãos de poder, de graça sobre a vida dessas pessoas. Que o Senhor, Deus, tenha misericórdia no nome de Jesus. Assim, ó Deus, como o nosso vizinho Manassés, que o Senhor também esteja o ajudando nessa sua recuperação no nome do Senhor. Pai querido, que nós possamos aqui, ó Deus, desfrutar do gozo que solta o teu Santo Espírito, ó Deus, ele produz em nós, através, ó Deus, da tua bendita comunhão, da tua bendita palavra em nosso ser. Nós te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio que é estar na tua casa. Rogamos a tua bênção, Senhor, sobre cada dizimista, sobre cada ofertante, Senhor, da tua igreja. Senhor, pessoas que não estão presas, Senhor, que não estão amarradas, Senhor, ao dinheiro, pessoas que entendem, ó Deus, que o dinheiro é parte, ó Deus, das tuas mãos, agraciando a cada um deles. Assim como o seu emprego, assim como os seus negócios, assim como o seu sustento, é a graça do Senhor manifestando sobre as suas vidas. E entendendo, ó Deus, a tua graça fiel, que não tem nos faltado, Senhor, nós entendemos que precisamos urgentemente, ó Deus, sermos fiéis a Ti, em nome de Jesus, a cada dia, em nossas atitudes, em nossos gestos, em nosso financeiro, em nossa fala, em nosso pensar, no nosso agir. Bendito Deus, nós te louvamos em nome de Jesus, rogando que o Senhor abra portas sobre aqueles que estão desempregados. Que o Senhor supra as necessidades daqueles que estão talvez ansiosos, aflitos, quanto a como será o dia da manhã, como vão suprir, como vão resolver suas questões, pendências, suas necessidades financeiras, suas necessidades mesmo de saúde. Assim como nós lemos no Salmo 103 nessa noite, o Senhor é o Deus bendito, o Senhor é o Deus maravilhoso. É o Senhor que nos dá a vida, é o Senhor que tem o poder de nos dar saúde, é o Senhor que tem o poder de nos sarar, é o Senhor que tem o poder de nos renovar, meu Pai. E nós te louvamos agradecidos, em o nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Ministério Feminino está com oportunidade. Enquanto o Ministério Feminino está louvando, o irmão Ítalo vai recolhendo os dízimos e oferta.
Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Estamos alegres, né, igreja, por estarmos aqui na casa do Senhor. E também estou alegre por poder estar revendo. Tem irmãos que faz um ano, que é irmã Cícera e Álvaro, mais de anos, né? E a nossa irmã Beta, que também faz um tempo, eu creio que eu faltei esses 2 domingos, e eu estou vendo a irmã Beta, né? Também a irmã Yara também, que eu creio que os domingos que eu vim, ela também não veio. Mas é motivo de alegria a gente estar aqui reunido na casa do Senhor. Amém? Nós queremos deixar para a meditação de hoje o Salmo 73, o 1º e o 26. E diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para os limpos de coração. E o 26, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Amém. Glória a Deus. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. E os vasos de alabastro quero lhe oferecer, filho aos seus pés, porque santo tu és, vem meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas preces, com teu sangue remidor. Me ajuda, eu quero chegar a te adorar, Senhor. Vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero oferecer, e porque santo tu és. Sou pequeno e tão falho, mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes, com teu sangue remidor. Me ajuda
meu louvor receber. Amém. Nós agradecemos a oportunidade. Amém. Graças a Deus, né? E nesse momento a irmã Beta está com a oportunidade. E logo após, o Ministério de Louvor também está com a oportunidade. Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Eu não poderia deixar de vir agradecer a Deus e agradecer aos irmãos que oraram pela minha mãe. Que oraram pela minha mãe, as irmãs. Muito obrigada, que Deus continue nos abençoando. Eu agradeço ao pastor Alessandro, que deu muita força na hora que eu estava mais difícil. Eu agradeço a meu irmão Tonho, porque não é só irmão na igreja, né, meu irmão? Mas o senhor sempre foi meu irmão, por ter cedido sangue para minha mãe. A irmã Vaninha, que não está aqui, mas deixo o agradecimento a ela. Eu agradeço a todos, porque Deus, Ele é misericordioso, sempre misericordioso, e tudo que eu tenho pedido a meu Deus eu tenho alcançado, mesmo quando eu não mereço, porque eu não sou nada, eu não me considero nada, mas o meu Pai me considera como filha, mesmo no pecado, mas eu só tenho de agradecer ao Senhor. E eu não poderia deixar de agradecer hoje. Fiz o maior esforço, deixei até ela lá aos olhos da minha irmã e de minha tia que chegou para ficar com ela, que ela nem queria. Ela queria que eu ficasse com ela, mas eu disse, não é justo, porque o que o Senhor fez com a senhora. Eu tenho que agradecer, eu não posso ser ingrata. Faz 4 meses que eu não venho no templo, porque não tenho condições de vir, mas minha mãe, hoje, eu disse a ela, hoje eu vou. Eu vou porque o meu Deus, Ele é digno de honra e glória, e eu tenho que compartilhar com meus irmãos, não só a felicidade que eu estou, de saber que ela já está andando no andar já. Quando todo mundo dizia que minha mãe não ia sobreviver, porque ela tem 83 anos. 83 anos. Não é fácil entrar numa pandemia do jeito que estava. Ela pegou o Covid também. Lá no... Alô? Ela pegou o Covid também lá no hospital. Foi jogada lá na restauração. Passou por muitas provas, mas não aprendeu ainda não, viu, gente? Não aprendeu não. Hoje eu disse a ela, eu digo, olha, tem que puxar mais sua orelha, né? Achou pouco. Aí ela encheu os olhos de lágrimas, mas eu tenho que chamar a atenção, porque no tempo de Deus era pior, né? Porque quando os discípulos, os homens de Deus, né, os profetas falavam, ele não falava de mansinho, não. Ele falava um severo mesmo. E quem gostasse, gostasse. A palavra do Senhor tem que prevalecer. E aí eu não poderia também de ler no livro de Lucas, a qual eu gosto demais. Toda vez que eu faço culto aqui, eu sempre leio. No versículo 17, capítulo 17, que é aquela cura dos 10 leprosos, né? Que só um foi agradecer a Deus, porque os outros esqueceram o que Jesus fez com eles, né? Mas eu não esqueço o que Deus faz comigo de jeito nenhum. Todos os dias eu agradeço. Eu lá na loja, eu dou testemunho todos os dias. Eu tento dar a palavra ao Senhor, eu estou semeando, sempre estou semeando. Mas aí o Senhor é quem vai dizer, né? Quem é que vai ser restaurado ou enraizado na palavra. Aí é o Senhor que toma a frente. Mas eu não poderia deixar hoje de agradecer ao Senhor, como Ele mesmo diz, né? Que então disse Jesus, perguntou onde estão os 12 que foram curados. E só um voltou para agradecer a Deus, e o Senhor o abençoou. E
hoje eu estou aqui para isso mesmo, para agradecer a Deus, agradecer os irmãos que oraram, os que doaram também o sangue para minha mãe. Graças a Deus, ela está já caminhando. E em breve irei fazer um culto com ela, mesmo que ela não queira, mas ela vai vir, se Deus assim permitir, porque é ela que vai falar o que ela sofreu. Porque só quem sabe que sofreu foi ela, né? A gente só sabe assim por cima, porque foi muita prova, muita prova. Eu estava desesperada, mas o joelho no chão sempre, sempre, sempre. E hoje eu estou aqui agradecendo ao meu Deus, né? E agradecendo a todos vocês também. E que é um exemplo para a gente, né? Cada um testemunho que uma irmã chega, um irmão chega, a gente se fortifica cada mais vezes achando que o Senhor, Ele está nos abençoando todos os dias. Não é? No que a gente vê e o que a gente não vê também. Obrigada pela oportunidade e que Deus continue nos abençoando. O Ministério de Louvor está com oportunidade e logo após, o pastor Alessandro está com oportunidade para trazer a mensagem. Oi, som. Oi, som. Oi. Oi, A. 1, 2. Oi, A. Oi, A. A graça e a paz do Senhor Jesus. Oi, som. Amém. É sempre bom estarmos na casa do Senhor. Estamos com os nossos irmãos e hoje, nessa noite, estamos celebrando mais um culto de ceia, mais um culto em que estamos rememorando o sacrifício que Jesus fez por nós naquela cruz e estamos aqui festejando a sua ressurreição. Porque conforme foi lido hoje, o nosso Deus está vivo. Nós servimos a um Deus vivo. Amém? E é o Deus que comprou a nossa dívida. E hoje a gente pode falar com toda certeza que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, aqueles que creem nisso que eu acabei de falar, se coloquem de pé e vamos louvar o Senhor com alegria. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Um povo redimido, lavado pelo precioso sangue do Cordeiro.
pecados perdoou, novas vestes preparou para viverem cheios do poder. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu também fui redimido, lavado pelo precioso sangue do Cordeiro. Meu pecado perdoou, novas vestes preparou, eu viverei cheio do poder. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu também fui redimido, lavado pelo precioso sangue do Cordeiro. Meu pecado perdoou, novas vestes preparou, eu viverei cheio do poder. Já para aqueles que estão em Cristo Jesus, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quero ver só a igreja. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Jesus, Salvador, Redentor. Aleluia. Será chamado maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Oi, som, oi, som, oi, som, oi, som, som, oi, som, som, som. Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso Conselheiro, Príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, Todo-Poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo
santo é o seu nome. O Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado, santo é o seu nome. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Seu nome é? Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim, santo é seu nome. O Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado, santo é seu nome. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim, santo é seu nome. O Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado, santo é seu nome. Todo louvor, honra e poder, o soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Em Isaías 53, versículo 11, diz o seguinte: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Esse texto ele faz alusão ao sacrifício feito por Jesus e reforça o quanto que o sentimento de Jesus ao ver tudo que aconteceu, tudo que ele passou, e olhar toda aquela trajetória com satisfação, com alegria, porque ele venceu. E ele venceu para que nós estivéssemos aqui, e ele venceu para que nós estejamos também no céu juntamente com ele, e estaremos pela eternidade. Amém?
Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. Que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que o meu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. O trabalho e te alegrarás, e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. Que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que o meu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Poderoso, Deus poderoso. tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás. Alegra-te sobre mim. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás. Alegra-te sobre mim. Alegra-te sobre mim, Senhor. Alegra-te sobre mim, Senhor. Alegra-te sobre mim, Senhor. Alegra-te sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro
Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso, a ti, Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Aleluia, vamos aplaudir o Senhor. Todo domínio, Senhor, todo poder pertence a Ti. Toma, Senhor, o Teu lugar em nossas vidas. Toma o Teu lugar, Senhor, nessa noite, Pai. Lugar que Te pertence. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Os irmãos podem sentar. O pastor Alessandro irá ministrar a palavra do Senhor. Amém. Louvado seja o Deus poderoso. Amém. Todo domínio, toda honra, toda glória pertencem a Ele. Pertence ao Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor no livro do profeta Zacarias, no capítulo 5. Zacarias, capítulo 5, e a partir do versículo 5, Zacarias, capítulo 5, e a partir deste versículo 5, nos diz a palavra do Senhor. Em seguida, o anjo que falava comigo se adiantou e me disse: olhe e veja o que vem surgindo. Perguntei o que era aquilo e ele me respondeu: é uma vasilha. E disse mais: aí está o pecado de todo o povo dessa terra. Então a tampa de chumbo foi retirada e dentro da vasilha estava sentada uma mulher. Ele disse: esta é a perversidade. E a empurrou para dentro da vasilha e a fechou de novo com a tampa de chumbo. De novo ergui os olhos e vi chegarem à minha frente duas mulheres, com asas como de cegonha e como o vento impeliu as suas asas, e elas ergueram a vasilha entre o céu e a terra. Perguntei ao anjo: para onde estão levando a vasilha? Ele respondeu: para a Babilônia, onde vão construir um santuário para ela. Quando ficar pronto, a vasilha será colocada lá em seu pedestal. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos no livro do profeta Zacarias, nesse capítulo 5. A semana passada nós iniciamos nele e falamos sobre o pecado, e
as coisas que nós pontuamos foi por que o pecado precisa ser removido. O pecado precisa ser removido, nós falamos aqui porque ele quebra a lei de Deus, porque ele é uma afronta a Deus. O pecado precisa ser removido porque traz maldição. O pecado precisa ser removido porque ele tira a comunhão, nos afasta da comunhão com Deus e com dessa comunidade do Senhor, da comunhão com os santos. Nós vamos continuar falando sobre isso, o pecado sendo removido. O texto diz que o profeta, ele vê que uma vasilha, outros textos aí diz que é uma efa, tem alguma versão aí que vai dizer que é uma efa. Uma efa era uma espécie de vasilha de medida naquela época, principalmente para medir grãos, essas coisas assim, ou a farinha, uma coisa. Eu lembro de um período aqui, alguns irmãos talvez conheçam, quando as casas de farinha tinha lá uma medida chamada litro, que não tem nada a ver com um litro, né? Era um litro para medir farinha lá na casa de farinha, um canecão de alumínio lá, e até mesmo de madeira que eles tinham lá, 1 litro, que era mais do que 1 quilo de farinha. E tinha uma outra medida maior ainda, que chamavam cuia. E eu lembro que meu pai fez muita farinha, e com litro a gente colocava vários litros de farinha naquela cuia, naquela vasilha maior, que era uma forma de medir a farinha. E eles tinham lá a medida de quantos quilos aquilo mais ou menos dava. A efa, essa vasilha que nessa linguagem NVI, Nova Versão Internacional, é vasilha, na versão atualizada aí, não sei se na corrigida também, mas na atualizada é efa. O efa era de 22, aliás, de 26 a 32 22 a 30 quilos, a 30 litros, entre 22 e 30 litros, a medida, mais ou menos. E era a maior medida de grãos usada em Israel. E tinha esse formato de um cesto. E o uso dessa figura está associado ao roubo que era praticado pelos comerciantes que vendiam medidas de grãos e entregavam uma quantidade menor, como a efa minguada que nós encontramos em Amós capítulo 8, versículo 5. O profeta Amós, ele condena essa atitude daquela época, daqueles que usavam uma medida desonesta. Bem, a mulher, ela está dentro da efa, ela está dentro dessa vasilha. Ela personifica, ou ela representa a iniquidade, o pecado de toda a terra, como nós lemos e diz lá no texto. Em outras palavras, o pecado, ele tem nome, ele tem cara, ele tem identidade. Quando a tampa foi aberta, aquela mulher que está dentro da efa ou dentro da vasilha, ela tentou fugir, ela tenta escapar, mas ela foi lançada para dentro daquela vasilha de novo, para dentro da efa, e que foi lacrada com a pesada tampa de chumbo. E é algo que fala para nós esse texto. A primeira coisa, irmãos, é que o que nós vemos aqui representados como essa efa que representa dentro dela o pecado, que dentro dessa vasilha, dentro dessa efa ou dentro dessa vasilha está medido a medida do pecado. O pecado, ele é o interesse desonesto pelo lucro ou pelas vantagens. E nós lemos lá nos versículos primeiros, não aqui, mas quando a gente lê no versículos de 1 a 5, ele trata justamente disso, da corrupção, da desonestidade dessas pessoas. As pessoas que roubavam, mas se passavam por honesta. Roubavam, mas se passavam por santos. Gente que não somente roubava o seu irmão, era desonesto com o próximo, com medida, com peso, para obter lucro, mas também gente que usa o nome do Senhor em vão, que era a quebra da lei, a quebra do terceiro mandamento da lei dada a Moisés.
O pecado habita onde as medidas de valores são corrompidas, onde a ganância, a avareza domina os homens. A Efa diminuída ou reduzida já tinha sido denunciada por Amós, lá no seu livro, no texto sagrado, onde ele escreveu no capítulo 8, versículo 5. Era uma prática de iniquidade, era uma prática que o povo usava, de desonestidade. Outra coisa, irmãos, a questão de o pecado ser o interesse desonesto pelos lucros ou pelas vantagens. A falsificação naquilo que, ou a falcatrua, a desonestidade, a alteração, o uso da medida ou do peso incorreto. A desonestidade é a iniquidade que ofende o caráter justo do santo Deus e que rouba o próximo, trazendo o mal a todas as relações. Às vezes, há pessoas pensando que estão tendo lucro, estão tirando vantagem com suas atitudes desonestas. O nosso mundo está mesclado disso, está marcado por isso. É no meio político, é nos negócios, em todos os ramos. A desonestidade, o querer tirar vantagem, o querer obter lucro, faz com que as pessoas ajam de forma desonesta e elas não pesam ou não pensam nas consequências. Então, o pecado é um interesse desonesto aqui nesse texto pelo lucro ou pela vantagem. Mas uma outra coisa, irmãos, o pecado, ele é uma realidade universal. O pecado, ele não está lá no mundo. O pecado, ele não está naqueles que não, podemos dizer assim, que as pessoas usam dizer que não são crentes. O pecado é uma realidade no meio da própria igreja, no meio dos próprios cristãos. O pecado não estava presente aqui em Israel, na vida dos pagãos, a vida daqueles que não eram povo de Deus. O pecado estava também impregnado na vida do povo de Deus. Por isso que o Senhor dá a visão ao profeta. O profeta vai ter que se dirigir ao povo de Israel, ao povo de Deus. Então, o pecado não está presente apenas nas nações pagãs, mas também entre o povo de Deus ou entre o povo da promessa. Toda a terra está manchada pela sujeira do pecado. Todos pecaram. A Bíblia diz: não há um sequer, um justo sequer. Não há uma pessoa sequer que não tenha pecado sobre si, ou que não tenha pecado, que não tenha transgredido a lei de Deus. E a gente pensa numa coisa quando estamos na igreja, por exemplo, no culto de Santa Ceia. A ideia que a gente tem é que nós vamos nos alegrar com a porção do Senhor num culto e vamos desfrutar da graça do Senhor ou do que é sagrado durante esse momento de celebração da ceia do Senhor. A igreja está repleta e marcada por pessoas que não se comprometeram com Deus, que não se comprometeram com a palavra, que não se comprometeram com a verdade, que não estão nem aí preocupadas com relação ao que é pecado, o que é ofensa a Deus, o que é transgressão à lei de Deus ou aos seus mandamentos. O pecado tem personalidade ou o pecado tem nome. Se você observar, o texto está dizendo, quando o anjo fala com o profeta tem lá a imagem que ele tem é de uma mulher dentro da vasilha, é de uma mulher dentro da efa. Ele observa, ele enxerga que há uma mulher ali. O Senhor mostra para o seu povo, mostra para o profeta e mostra para o povo de Israel e mostra para nós, através da sua palavra, que o pecado, ele tem personalidade, o pecado tem nome, o pecado tem um emblema, o pecado tem uma marca, que é a marca da própria impiedade. Isso significa que o pecado, ele tem rosto, ele tem cara, ele tem identidade, ele não é algo apenas abstrato. O pecado não é algo que acontece lá fora e pronto. O pecado é algo que acontece com gente que a gente passa por ele todo dia, gente com quem a gente trabalha, gente com quem a gente conversa, gente que a gente senta do lado dele na igreja. Ou seja, o pecado, ele acontece conosco. Ele acontece com nossa própria vida. Nós mesmos pecamos contra Deus. Nós mesmos praticamos o pecado. Nós mesmos, às vezes, estamos querendo abafar, esconder esse pecado ou fazer uma outra coisa
que é o que acontece ainda nesse texto, e nós vamos ver mais adiante. O pecado não é simplesmente algo que vai acontecer por acaso ali, algo que está marcando e que está atrapalhando, que está atrasando a vida e a caminhada de pessoas, de servos do Senhor, do povo de Deus nessa terra. São obras das próprias pessoas. Quando todo israelita visse essa palavra dada ao profeta Zacarias, eles iam identificar o rosto deles naquela mulher. Se nós passarmos a observar o texto, nós observarmos com atenção este versículo, nós vamos ver que foi levantada a tampa de chumbo e dentro do cesto estava alguém. E esse alguém parecia conosco, parecia com a gente, tinha cara como a gente, tinha jeito como a gente, falava como a gente fala, tinha vida como a gente tem. E o Senhor está tratando justamente disso com o seu povo, falando ao profeta Zacarias, num tempo que ele tem, nos primeiros capítulos do profeta Zacarias, capítulo 1, 2, 3, o Senhor está tratando justamente, falando de restauração, que ele vai restaurar Jerusalém. O povo volta do cativeiro, o povo saiu da escravidão, está voltando ou tem voltado para Jerusalém para começar a viver uma vida de liberdade, de adoração a Deus, cultuando a Deus, servindo a Deus. O Senhor mostra que vai restaurar também um sacerdócio. É dado no capítulo 3 a visão do sumo sacerdote Josué, apresentando diante do Senhor e ao lado dele Satanás, o acusando, mostrando as suas vestes sujas. Mas o Senhor mostra que também restaura o sacerdócio. Tudo para restaurar a comunhão com o seu povo. Mas uma coisa é certa, que nós praticamos o pecado, nós pecamos porque o pecado, ele seduz as pessoas. O pecado, ele seduz o homem. O homem não peca porque ele diz assim, eu vou pecar porque eu quero ir para o inferno. A gente não peca porque a gente quer ofender a Deus. Nós pecamos porque parece que tem alguma vantagem nisso. Tem alguma coisa boa nesse ato de pecar. A primeira ideia, a proposta do pecado é prazerosa. A proposta do pecado é vantajosa, é de lucro, é agradável a princípio. Quando nós falamos aqui assim, a gente logo imagina, não, o pecado não é agradável não, porque a gente sabe que o pecado nos afasta de Deus. A gente já tem tudo isso certo. Mas quando somos tentados a pecar, não são essas ideias que são nos passadas. O pecado, ele não se apresenta a nós dizendo que a gente vai perder a comunhão com Deus. O pecado não se apresenta para a gente dizendo que a gente vai se afastar de Deus. Não. O homem, quando ele é tentado, por exemplo, a viver, a usar de forma de falsidade, a pesar de forma enganosa, por exemplo, quando a pessoa vai pesar uma mercadoria ou um produto e quer tirar e pesa uma medida a menos por outra, ele não está pensando assim, o infeliz vai levar menos, ele está pensando que ele está lucrando com isso. Ele está pensando que ele está tendo algum lucro com isso, alguma vantagem com isso. E é interessante, irmãos, porque a figura que é vista aí dentro da vasilha é a figura de uma mulher. Justamente porque a mulher, na Bíblia tem, ou na história, digamos assim, a mulher tem esse símbolo de sedução. Até mesmo alguém acredita que, por exemplo, a imagem que se faz lá do Éden é que o homem caiu porque a mulher foi tentada, a serpente foi por Eva, porque Eva era mais fácil para depois atrair ou convencer ou seduzir o homem. Então essa imagem, ou essa figura da mulher, traz essa conotação ou esse simbolismo da sedução. O pecado, ele é atraente aos olhos, ele é sugestivo ao paladar. Ninguém pensa ao pecar que vai se envenenar. Ninguém pensa ao pecar que vai se destruir. O lucro desonesto, que é simbolizado pela efa ou pela vasilha, tem sido atraente ainda nos dias de hoje.
Continuamos vendo hoje pessoas usando de atitudes desonestas, pessoas que roubam e fazem juramento, gente que usa o nome de Deus em vão, obtendo lucro. Já se ouviu e já se viu, por exemplo, gravações de pastores instruindo seus próprios pastores, pastores líderes, instruindo seus próprios pastores a obterem dinheiro em cima da necessidade das pessoas e dizendo assim, se um não der, o outro dá. Você pede, tem que pedir, peça. Se um não der, outro dá. Isso de forma tão assim. Aí gravaram, jogaram na mídia, mas ainda tem gente que endeusa essas pessoas. As pessoas ainda se tornam refém do engano, daqueles que obtêm, ou que tentam, ou que desejam e que buscam obter lucros e vantagens em cima das carências e da necessidade dos outros. Então, tomam o nome do Senhor em vão apenas para para terem lucro, apenas para se encherem de bens e riquezas. Corrompem e são corrompidos e não importa. Vai por aí afora, é o amor ao dinheiro e por amor a esse dinheiro os homens mentem, roubam, matam, fazem o que não prestam, mas eles estão querendo obter lucro. Uma outra coisa que acontece, e esse texto mostra, é que a tampa é aberta. A tampa da efa se abre. A tampa da vasilha se abre. E a mulher que representa a iniquidade ou o pecado que está ali dentro daquela vasilha, tenta fugir, tenta escapar. Ela quer sair. Aí até que não ela é empurrada para baixo e se coloca uma tampa de chumbo. É lacrado aquela vasilha com uma tampa de chumbo para que a mulher não fuja. O pecado representado aqui por essa mulher, ele tenta fugir, ele tenta sempre escapar. Ela estava dentro da vasilha, mas tentou fugir. O pecado, a impiedade, sempre quer fugir. As infrações são cometidas, mas depois tenta-se sair por santidade, por atos de justiça, por atos de inocência, de pureza. Quando a efa foi aberta, a mulher personificada pelo pecado, pela iniquidade ou impiedade, tentou escapar. E foi necessário lançá-la de volta lá no fundo do caixote e trancá-la com aquela tampa de chumbo. O pecado faz isso. Ele faz as desordens, ele pinta e borda, ele acaba com os valores e depois ele tenta escapar. O pecado sempre tenta dar uma fugida, sempre tenta ir embora. Ele destrói a relação do homem com Deus, ele destrói a relação do homem com o seu próximo e depois tenta se sair fora, tenta escapar. E a gente, às vezes, não se dá conta, não se apercebe de que os homens continuam como no texto sagrado, agindo da mesma maneira hoje, agindo da mesma forma hoje. Cristãos, crentes que buscam e querem tirar vantagem o tempo todo e todo tempo, todo momento, a hora que tiver oportunidade, quer tirar uma vantagemzinha em cima das necessidades, em cima de situações. Uma outra coisa que nós observamos nesse texto, a partir do versículo 8, é que o pecado, ele só pode ser contido, ele só pode ser parado e levado a juízo pelo poder de Deus. Somente Deus pode fazer com que o pecado ele cesse. Somente Deus pode fazer com que o pecado seja contido e removido. Não tem como o pecado ser removido, não tem como o pecado ser contido, a não ser pelo poder sobrenatural, pelo poder de Deus. Nós não conseguimos nos livrar do pecado apenas porque somos inteligentes, apenas porque nós descobrimos a verdade. A única forma de sermos libertos do pecado é o poder de Deus agindo na nossa vida. Só pelo poder de Deus, só o sangue de Jesus é quem nos purifica do pecado. Sem o sangue de Jesus, não há purificação de pecado. Sem o poder de Deus na nossa vida, não há libertação do pecado. Somente através do poder de Deus é que a gente vai deparar-se com o pecado e vai resisti-lo no nome do Senhor. Somente assim.
Enquanto não, se não pelo poder de Deus, nós seremos seduzidos como tantos outros, como todo mundo. Seremos iludidos, seremos enganados, porque a nossa natureza perversa, a nossa natureza pecaminosa, ela sempre está em busca de vantagens. Ela sempre está em busca de ter resultados. Ela sempre está em busca de lucros. Ela sempre quer tirar proveito. A gente quer sempre ganhar. A gente quer sempre ter mais. E não importa as consequências. E é por isso que a gente tem visto a sociedade, a nossa nação, o nosso país, nosso estado, nossa cidade, todos os de 4 em 4 anos aí alimentam esperanças em pessoas, fazem promessas, denunciam erros uns dos outros, mas quando chegam lá, eles se vendem do mesmo jeito. Eles fazem do mesmo jeito. Denunciam a família todinha, de pai, de mãe, de avô a filho. Quando chega lá, eles incluem a família dele todinha, também no mesmo papel de desonestidade. É assim que é a sociedade. É assim que tem sido esse mundo corrompido, o mundo sem Deus. E nós precisamos do Senhor. O pecado, ele só será removido pelo poder de Deus. E veja o que é que acontece, nós vamos encerrar. Quando a tampa da efa é aberta, a tampa da vasilha é aberta, a mulher que personifica, que simboliza o pecado, que está ali dentro, tenta fugir, mas ela é empurrada para o fundo, e a tampa de chumbo é colocada. Surgem mais 2 mulheres, e essas 2 mulheres, ele diz que, o texto diz que essas mulheres, elas têm asas de cegonhas. E elas levam aquela vasilha para Babilônia. Elas 2 pegam a vasilha, aquela vasilha ou aquela efa, e levam para Babilônia, levam para o lugar, levam para a terra do pecado. Interessante, irmãos, o pecado, nós falamos, ele só é removido pelo poder de Deus. As 2 mulheres com asas como de cegonha, as asas da cegonha, elas são enormes, elas são muito grandes. A cegonha tem asas longas e largas. E essas aves, elas são aves migratórias. Então, elas não teriam nenhuma dificuldade em levar a vasilha, a efa de Jerusalém para a Babilônia. E por que Babilônia? Porque Babilônia representa o lugar do pecado. Babilônia representa o lugar onde o pecado se origina. Para você ter uma ideia, nós quando lemos o texto lá, se fala do lugar chamado Sinear. Não somente é Babilônia, lá também é onde teve aquela torre construída, a Torre de Babel, que é a torre da confusão, da oposição à voz de Deus, onde o homem ele não quer ouvir Deus, ele quer chegar onde Deus está e falar por Deus e agir por Deus. Então, a efa aqui é conduzida por 2 mulheres que o vento faz com que as suas asas sirvam para conduzir aquela efa da cidade de Jerusalém para a terra do pecado. Ou seja, o pecado ele vai ser removido para o lugar que ele deve ir. O lugar que foi preparado. Louvamos ao Senhor, porque o nosso Deus nos deu, através do seu Filho Jesus, a graça de sermos conduzidos pelo Espírito Santo, de andarmos por fé em sua palavra, vivermos para a glória do seu nome. E os pecados que nós cometemos foram purificados pelo sangue do Cordeiro. E não somos mais escravos do pecado nem da morte. Vivemos para a glória do Senhor, para que a nossa vida seja na presença de Deus, em comunhão com Deus. E um dia, aquilo que nós vivemos aqui, aquilo que nós sofremos aqui, não nos acometerá mais. Nós não sofreremos mais, porque nós viveremos a glória do Senhor na nossa vida, a manifestação da conclusão da graça do Senhor estabelecida para nos libertar de toda a culpa, de todo o pecado, de todo o mal, para nós vivermos para a glória dele. Apenas isso. Então,
onde a Bíblia diz, nada, nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhuma angústia nessa vida, nada se compara com a glória que nos há de ser revelada pelo Senhor. Amém? A glória que o Senhor nos há de revelar. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que nós vivamos em obediência à sua palavra, que a gente viva para a glória do Senhor, em obediência à palavra do Senhor, no nome de Jesus. Amém? Vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós vamos ler o texto bíblico, 1 Coríntios capítulo 11, e a partir do versículo 23. Vou pedir ao irmão Salatiel para nos ajudar aqui com os utensílios. A irmã Bia. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai, louvado é o teu nome, Senhor. Nós queremos dar-te graças, ó Deus, por este momento. Queremos te agradecer, ó Deus, por tua bendita palavra, por tua graça derramada sobre nós. Queremos te agradecer, ó Deus, por estarmos diante do teu altar, diante da tua palavra. Queremos rogar, ó Deus, que a tua graça seja derramada mais uma vez sobre a vida do teu povo. Que o Senhor, ó Deus, continue, em nome de Jesus, ó Deus, fazendo com que o teu povo viva, Senhor, a comunhão, seja livre do pecado, ó Deus, de todo o engano, e viva para a glória do teu nome. É assim, ó Deus, que nós apresentamos o pão, que nós apresentamos o vinho, assim como as nossas vidas diante do teu altar, para que tudo seja para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem servir. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, mais que a neve, nesse sangue
sangue lavados, mais alvos que a neve serei. Espinhosa coroa Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, os que mais alvos o teu sangue nos torna. Amém. Todos têm o pão? Disse o Senhor Jesus: este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Comamos todos o pão. Louvado seja Deus. Todos têm o vinho? Disse o Senhor Jesus: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebamos todos o vinho. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas que a neve, mas que a neve, sim, nesse sangue lavados, mas alvos que a neve serei. Glória a Deus, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Vamos colocar em pé, vamos agradecer ao Senhor, irmãos, por este culto, por este momento. No dia 7 de setembro, está sendo organizada uma passeata, uma carreata com o tema pelas igrejas evangélicas, as igrejas que fazem parte do COMEP, do Conselho de Pastores de Escada, e igrejas que estarão se unindo. Uma carreata saindo aqui de Jaguaribe, das imediações ali da prefeitura, para a vila. O tema é a carreata da independência. Então, orem a Deus para que esses eventos de comunhão das igrejas seja crescente em nome de Jesus. Nós quase já não temos desfile ultimamente nas cidades. Que as igrejas se unam para proclamar o Evangelho. Então, dia 7 de setembro vai ter esse desfile. Orem a Deus e divulguem, falem disso em nome de Jesus. E que nós tenhamos outros eventos como o Dia da Bíblia em dezembro, outubro. Comemora-se a Reforma Protestante também. Que nós tenhamos esses eventos. Então, uma programação aí de trio elétrico, de paredão, vai ter som esses dias aí, dia 7 de setembro. Caminhada, as igrejas com bandeiras do país, bandeira do estado, da cidade e bandeiras das igrejas também estarão desfilando na cidade. Oremos ao Senhor em nome de Jesus e oremos por esses eventos. Orem pelo Conselho de Pastores em Escada, em nome do Senhor Jesus. Orem pelos nossos irmãos que não podem estar conosco, irmãos que estão enfermos,
em nome do Senhor Jesus. Amém? Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai, nós te adoramos, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai bendito, por este momento, pela oportunidade que tivemos de estar na tua casa mais uma vez. Louvamos o teu nome, ó Deus, pela vida de cada irmão que fez esse culto essa noite, Pai. Que o Senhor esteja cada dia mais abençoando, derramando graças, favor sobre a vida de cada um. Que o Senhor lhes dê vitória, que o Senhor lhes conforte, que o Senhor lhes dê forças em nome de Jesus. Que o Senhor, Deus, faça cada vez mais compreender o seu propósito, a tua grandeza, a tua vontade, os teus planos na vida deles em nome do Senhor Jesus. Pai bendito, oramos por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão hospitalizados ou até mesmo aqueles que estão em casa. Que o Senhor, Deus, lhes dê saúde, restaure a saúde, ó Deus, em nome de Jesus. Pai bendito, nós te louvamos, ó Deus, rogamos que o Senhor dê graça, que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando, sarando, ó Deus, a tua filha, a irmã Márcia. Que o Senhor esteja ajudando a irmã Marlúcia, lhe dando forças, lhe dando saúde, ó Deus, para ela estar cuidando da sua filha, ó Deus, agindo nessas situações. O Senhor é poderoso, ó Deus, para transformar toda e qualquer situação. Queremos te agradecer, ó Deus, também pela bênção do Senhor, pelo testemunho da irmã Beta hoje à noite, ó Deus, acerca da bênção do Senhor na vida da sua mãe. Que o Senhor continue, ó Deus, fazendo obra, libertando, transformando, ó Deus, que a verdade, ó Deus, seja iluminada na mente dessas pessoas. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por esse momento, por essa noite, por essa celebração de Santa Ceia, em o nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, o amor maior. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, hoje e para sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.